Señor, No, ¿quieres? obrigado. ¿Quieres? No. Ayúdame. No. Ayúdame, señor. Solamente uno. Señor. Sí. Me llamo... Agua, un poquito de agua. Charles Darwin. Ele, Sí. Capitão Sí. Fitzroy. Sí, sí. Me soy naturalista. Hay hueso. Hueso. Ossos. Sí, hueso, sí. Hueso Claro, gigante. claro. Gigante. Acá. Aqui, Sí. Aqui. Por aqui, por favor. Fitzroy. A enchente arrancou parte de uma encosta. Mi hijo sacó una piedra y sacó los dientes. Por eso que se está afuera. Estava perfeito, mas as crianças destruíram alguns dentes jogando pedras nele. Quanto é? Quanto custa? Vamos a ver, señor. Vamos a ver. Sí. Por que será que essas criaturas não existem mais? Talvez a arca fosse pequena demais para entrarem, então morreram no dilúvio. Está rindo de quê? De nada. Nada. É de mim ou da Bíblia? Nenhum dos dois. Que tipo de clérigo seria, Sr. Darwin? Péssimo. Péssimo. E assim disse Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e que voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Deus criou, pois, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam O que está fazendo as águas aqui? segundo as suas espécies. O que faz esta beleza no local onde ninguém pode ver? Segundo as suas espécies. Não pode ter sido vento. E Deus viu isso. Se eu tivesse que dar um prêmio para a melhor ideia que alguém já teve, eu daria a Darwin, pela ideia da seleção natural. À frente de Newton, à frente de Einstein, porque a ideia dele unifica os dois aspectos mais diferentes do nosso universo. O mundo sem propósito e sem sentido da matéria em movimento, por um lado, e o mundo com sentido e propósito do design, por outro. Ele sabia que o que estava propondo era uma ideia verdadeiramente revolucionária. A revolução darwiniana envolve quem nós somos, do que nós somos feitos, o que significa estar vivo, até onde a ciência possa responder a esta pergunta. Assim, de muitas maneiras, foi a mais profunda e perturbadora de todas as descobertas que a ciência fez até hoje. No tempo de Darwin, a ideia da evolução foi considerada altamente fora dos padrões, porque ia contra toda a história natural na Grã-Bretanha. Ela colocava em risco a posição da ciência, colocava em risco a posição de uma sociedade estável, a Bíblia e a Igreja também. Darwin guardou suas ideias durante muitos anos e sofreu com a questão. Se vazasse a informação de que ele estava fazendo algo que contrariava fortemente a ciência convencional, aquilo arruinaria sua carreira e sua reputação. Ele era um homem respeitado, com uma teoria perigosa. Você nunca se acostumou com o mar? Não, e já faz 5 anos. Sempre que o mar se revolta, o meu estômago acompanha. Observação interessante. Devemos conseguir arrancar 400 por ano do governador. Por quê? O que ele disse? Ele não disse nada, mas eu percebi o olhar dele. O jeito com que pegava suas cartas, o próprio pai orgulhoso. Eu disse que você ia publicar um diário com suas viagens. E foi nítido o interesse dele. Publicar? Mas é claro que sim. Nada de paróquias rurais para você, meu rapaz. É meu protegido agora. E vou cuidar dos seus negócios. E apresentá-lo aos meus amigos influentes. Aproveite e desfrute da sua fama. Minha fama? É claro, todos querem conhecê-lo. Ouvir histórias de taitianas nuas e preguiças gigantes, como seja.
Capitão Fitzroy, este é meu irmão, Erasmus. Sr. Darwin. Capitão? Meu Deus, como um homem junta tanto lixo em 5 anos. Eu não sei como não afundou o navio, Charles. O senhor tem o mesmo nome de seu avô? E de um tio. Infelizmente se afogou no rio Darren. É um livre pensador como ele? Eu sou mais livre bebedor, na verdade. Como foi a viagem para o senhor, capitão? Eu não posso me queixar. Não? 40 imagens da costa conforme vista do mar, 80 plantas de portos e 82 mapas litorâneos. Tudo para o departamento hidrográfico do Almirantado. Bravo. Os jantares no barco deviam ser agradáveis. Tome, das Ilhas Galápagos. Puma assado na fogueira tem gosto de vitela. Tatu assado na carapaça tem gosto de pato. Tartaruga, é claro. Algumas pesam 200 quilos. Medi uma que tinha 240 centímetros de diâmetro. Se ela precisar de um terno, teremos que levá-la ao alfaiate do parque. O que mais? Lhamas, avestruzes. As pessoas querem saber como alguns animais foram extintos. Agora temos a resposta. Comidos por Darwin. Está parecendo até que vai para a forca. Dignidade. Postura. Sorrisos. Lembre-se, as atenções estão em você. O julgamento começou. Senhor presidente, milordes, senhoras e senhores... Não. Comece impressionando. Homens de Atenas. O quê? Amigos, romanos, compatriotas, esse tipo de coisa. Não consigo fazer isso. Consegue-se. Não pode se esquecer que os principais geólogos desta terra estarão lá para contestar você. Meu Deus. Agora leia um trecho interessante. Não tem nenhum. O terremoto. Fique parado. E não balance os braços desta maneira. Largue a gravata. Não olhe de lado. E fale bem alto. O terremoto se estendeu por 640 quilômetros ao longo da costa, acompanhado pela erupção simultânea de uma série de vulcões. Nós encontramos leitos frescos de mexilhões jazendo acima da maré alta. Todos os mariscos mortos. A terra se elevou 2,5 metros. As montanhas devem ser o produto de milhares e milhares de tais elevações que ocorreram repetidamente pela história. Até no pico dos Andes encontramos vestígios marinhos. Conchas fósseis de criaturas que outrora rastejavam no fundo do mar, elevadas a 4.200 metros acima de seu nível. Tempo. Lapso de tempos inimagináveis. São a chave disto. Bravo! 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 Eu quero apresentá-lo. Veja ele. Obrigado, muito obrigado. Aí está ele. Parabéns, um trabalho muito interessante. Obrigado. Onde deixou seus espécimes fósseis? Eu deixei no Museu Britânico. Ficará satisfeito em deixá-los mofar em algum porão empoeirado de Bloomsbury? Não, de modo algum. Então deixe-me examiná-los para você. Entraremos em contato. Obrigado. Seu jeito atrevido. Quem ele acha que é? Ele acha que é Richard Owen, o anatomista mais E brilhante você, o irmãozinho de Erasmus Darwin. Darwin do Beagle Darwin. Mande enquanto pode. Eu não quero mandar. Mentiroso. Sociedade de Zoologia de Londres. Que vermelho vivo. Mais vivo que a plumagem real. Eu procuro considerar a perda de cor que ocorre com a morte. Pode fazer isto com as minhas aves de Galápagos? Ainda não terminei a identificação. Eu sei que a sua curruíra é um tentilhão e seu bicudo é um tentilhão. Até o seu mel é um tentilhão. E eles são singulares, todos novos, nunca descritos antes.
Há até evidências de que há espécies distintas para cada ilha de Galápagos. Mas eu não as classifiquei por ilha. Não as classificou por ilha? Para que as quer? Eu já disse, eu não classifiquei as minhas por ilha. Não, eu pergunto, por que as aves que coletei passaram a lhe interessar de repente? O vice-governador das Galápagos me disse que é capaz de identificar a qual ilha uma tartaruga pertence através do casco. Sim, pequenas variações são possíveis de ilha para ilha. Adaptações climáticas, etc. Sim, mas todas as ilhas têm o mesmo clima. Meu especialista, John Gould, me disse que encontrou espécies diferentes de tentilhões. E se os tentilhões foram levados pelo vento da América do Sul para as Galápagos? E aí começaram a mudar, se adaptar até, e se tornar mais diferentes de seus ancestrais geração após geração. Primeiro foram as variedades, depois as novas espécies. E cada nova espécie ficou presa em sua própria ilha. O que está falando? Os tentilhões foram levados para as Galápagos. Deus os pôs lá. Mas isso não faz sentido. Por que Deus poria aves diferentes em ilhas praticamente idênticas? Eu não faço ideia. Isso não é uma pergunta que exija uma resposta. Todas as espécies foram criadas pelo Senhor Deus. São formas perfeitas e assim tem sido desde o dia da criação. É uma lei divina, a vontade de Deus. Eu vou mandar as minhas aves para o seu especialista. Obrigado. É a Deus que deve agradecer. Venha! Esta noite, e só esta noite, senhoras e senhores, uma visita guiada ao cemitério Charles Darwin. Pelo amor de Deus, ande logo. Tá bom. Esta é uma criatura extinta, semelhante ao lhama. E esta é uma preguiça terrestre gigante. Ambas descobertas pelo Sr. Darwin em Punta Alta. E por último, As sobras do café da manhã do Sr. Darwin. este crânio, pertencente a um enorme roedor. Um parente da capivara da América do Sul. Se esse é o tamanho do rato, imagine o tamanho do gato para caçá-lo. Eu o batizei de Toxodon. Obrigado, professor Lowen, por identificar e descrever a extraordinária coleção de fósseis descobertas pelo Sr. Darwin em sua viagem à América do Sul. Permitimos que os planetas e o Sol sejam regidos por leis naturais, mas queremos que o menor inseto seja criado por um ato especial de Deus. A criação da vida tem que ser explicada da mesma forma que a geologia, através de causas naturais, simples e regulares. Bom, teoricamente sim, mas na prática não há dúvida sobre a causa principal. E qual seria? A vontade de Deus. Os homens da ciência não deveriam ser livres para investigar toda e cada forma pela qual uma nova espécie passe a existir? Se isso representa acusações insanas sobre a ancestralidade do homem, a resposta é não. Destruir o status quo do homem é abrir as portas para a anarquia. É o mesmo que atirar mosquetes para a turma. Gente como Owen acha que se não fosse a igreja da Inglaterra, os pepinos não cresceriam. Se o globo sofreu profundas mudanças em sua história, geologicamente, então é claro que todos os seres vivos devem ter mudado com elas. Se adaptaram às novas condições. Do contrário, teriam morrido. Pelo visto, alguns morreram. Sim, mas a existência contínua da vida na Terra só pode ser explicada pelo pressuposto de que uma criatura como esta foi substituída pelo tatu dos dias de hoje. Tem que haver uma lei segundo a qual novas espécies surjam no lugar das extintas. Ah, esse, meu rapaz, é o mistério dos mistérios. Aquele que conseguir solucionar este enigma levará todos os prêmios científicos.
É a variedade dos bicos deles que impressiona tanto. Há uma graduação perfeita por tamanho. Deste bico grande e adunco, semelhante ao bico grosso, perfeito para quebrar nozes, até o deste pequenino tentilhão, canoro, fino e delgado, para capturar insetos. E todos eles são descendentes deste aqui. O tentilhão terrestre comum. Eu comecei a preparar algumas pranchas coloridas. Eu não tenho nem palavras. Raz! 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 Acorde. Que horas são? Hora do almoço. Então vá embora e volte na hora do chá. As Ilhas Galápagos são quase idênticas, a mesma geologia, o mesmo clima. Eu fico feliz em saber. Agora vá embora. Por que diferentes tentilhões habitariam em ilhas idênticas? Raz! Pequenas mudanças, ao longo de séculos, podem erguer cadeias de montanhas e afundar continentes. Se as montanhas podem se mover e os rios podem se mover, por que não os animais? Tentilhões, tartarugas, iguanas. Se você rastrear os animais pela superfície da Terra ou buscar suas origens através dos tempos, vai se deparar com esta mesma realidade. Que é? Novos seres podem surgir na Terra. Talvez tudo faça parte de uma única cadeia ancestral. O homem, o rato, o tatu, não. É bobagem pensar nos animais ou no homem como se estivessem em degraus. Falar que um animal é superior ao outro. Não. Não. Eu acho que é igual a uma árvore. A árvore da vida. Cada nova espécie surge desta árvore como um broto. Esses brotos se ramificam e se dividem por sua vez e assim por diante. Alguns ramos morrem, outros continuam se desenvolvendo. O tronco. O tronco é o ancestral comum. A matéria. A matéria de onde todos os animais e plantas brotaram. Embalada por mornos raios de sol em cavernas primitivas, a vida orgânica começou sob as ondas. Assim, sem paz por nascimento espontâneo, apareciam os primeiros traços de uma terra animada. Zoonomia do vovô. Seria muita ousadia imaginar que todos os animais de sangue quente tenham surgido a partir de um único filamento vivo. Está no nosso sangue, Charles. O vovô foi caluniado por isso. Está no nosso sangue. O que Charles Darwin vislumbrou há mais de 150 anos se tornou a base da biologia. Todas as formas de vida na Terra evoluíram a partir de uma única árvore da vida cheia de ramificações. Uma das ideias mais importantes que Darwin teve foi a de que todos os seres vivos na Terra eram relacionados. Como você pode entender que faz parte desta única árvore da vida e não ser fundamentalmente tocado por isso? É uma coisa que atiça a sua alma. Seguindo o caminho de Darwin, o biólogo Chris Schneider e seus colegas foram à América do Sul.
a uma região remota do Equador, próxima da base da Cordilheira dos Andes. A floresta tropical é o lar do maior número de espécies animais da Terra. Darwin ficou maravilhado com sua infinita variedade de vida. Ele escreveu que se sentia como um cego que passava a enxergar e que o som da floresta tropical era semelhante ao de uma grande catedral ao Williamson. Para os biólogos de hoje, a Baixa Floresta Tropical e a vizinha Cordilheira dos Andes são laboratórios para explorar as ideias de Darwin. No decorrer dos próximos dias, a equipe de Schneider irá procurar ratos, sapos, morcegos, aves e lagartos durante o dia e a noite. Tanto aqui na floresta tropical quanto no alto das montanhas. Ao comparar os dois grupos de animais, eles esperam compreender melhor como o meio ambiente em mudança pode desencadear a evolução de novas espécies. É impossível não ficar maravilhado com o fato de haver tantos tipos de espécies diferentes aqui. Há 12 espécies de primatas. Há 550 espécies de aves que foram identificadas aqui. Há centenas de espécies de sapos bem aqui nesta pequena área. Por que existe tamanha diversidade aqui? Vamos ver o que temos. Coisas espantosas. O ornitólogo Tom Smith quer comparar o tamanho dos bicos das aves da floresta tropical com os que ele espera encontrar nas montanhas. Qualquer diferença mínima pode dar pistas sobre como e por que novas espécies surgem. Assim como os bicos dos tentilhões das vizinhas Ilhas Galápagos que estimularam Darwin a pensar na década de 1830. Darwin viu que os tentilhões que coletara tinham bicos de formatos únicos, adaptados aos diferentes tipos de alimento nas ilhas. Ele imaginou que aquelas diferentes espécies de tentilhões eram todas descendentes com modificações de uma população ancestral comum que havia saído do continente. A grande sacada de Darwin foi aplicar esta visão a toda forma de vida. Ver que a grande variedade de vida na Terra, leopardos e líquens, peixinhos e baleias, flores e platelmintos, símios e seres humanos, todos descendem de uma raiz, um ancestral comum. Foi de fato outra de suas respostas radicais, não só dizer que a evolução aconteceu, mas que havia uma raiz de ancestralidade comum a tudo que viveu neste planeta e que nos inclui. Poderíamos interpretar de outras maneiras, como costumo dizer, mais simpáticas. Poderíamos pensar, bem, Deus criou várias linhagens independentes e todas elas seguiram em direções pré-ordenadas conforme o entendimento dele de como um mundo uniforme e harmonioso deveria ser. E Darwin diz, não, isso não existe. Tudo descende com modificações de um único ancestral comum. A chave do pensamento de Darwin em todas as esferas é que, com tempo suficiente e inúmeros pequenos eventos, qualquer coisa pode acontecer, segundo as leis da natureza. Então, seja a elevação de montanhas ou a evolução de novas espécies, todas essas coisas acontecem com o tempo e as mudanças. A floresta tropical contém exemplos significativos. Olhem este louva-a-Deus aqui. Ele está perfeitamente disfarçado de folha. Mas vocês podem ver, se olharem por baixo, que ele é um louva-a-Deus semelhante aos que encontramos em qualquer jardim na América do Norte. Só que este aqui é altamente modificado.
Seu tórax é achatado, feito uma folha, e as suas asas são modificadas para parecerem folhas. Dá até para ver as nervuras. Imagine uma população de louva-a-Deus, sendo que uns parecem mais com folhas que outros. Aqueles que parecem folhas tendem a sobreviver e se reproduzir mais que os outros. E assim, várias modificações podem se acumular com o tempo, resultando em um louva-a-Deus praticamente igual a uma folha. Se for colocado em um ambiente ao qual ele não pertença, ele se destaca feito um polegar machucado. Então, espera aí, amigo, onde você pensa que vai? Ele com certeza seria devorado por um predador. Antes de avançar pela montanha, Smith coleta mais aves para somar ao que havia aprendido na floresta tropical. Qual será o grau de diferença das aves de terras altas? Serão diferentes o suficiente para serem consideradas novas espécies, ramificando-se numa nova direção na árvore da vida? Quando os Andes foram erguidos, isto gerou uma variedade completa de novos habitats. Os animais que estavam na baixa floresta tropical tiveram uma oportunidade enorme de colonizar estes novos habitats, e fizeram isto. A verdadeira questão é se a adaptação a estes novos ambientes pode levar à formação de novas espécies. Em menos de 1 hora de avião, Schneider e Smith vão das abafadas terras baixas para os picos dos Andes castigados pelos ventos. As populações animais fizeram a mesma jornada, mas aos poucos, no decorrer de muitas gerações. E com a mudança de meio ambiente, da floresta tropical às altas e frescas pastagens, populações animais foram forçadas a se adaptar. Estas pastagens ficam praticamente 3 quilômetros acima do nível do mar. As estações não se diferenciam aqui, sendo tão perto do Equador. Mas dizem que o inverno chega toda noite. As temperaturas costumam cair abaixo de zero. Animais não tão bem adaptados não sobreviverão. Os beija-flores são incríveis. Acontece que eles podem baixar a temperatura do corpo 50 graus e entrar em estado de hibernação para suportar as noites frias daqui. Pode imaginar um beija-flor de bico pequeno vivendo numa floresta enevoada a milhares de metros em costa abaixo. E se estes indivíduos quisessem expandir sua área até este habitat, onde as flores são mais compridas, poderíamos esperar que os indivíduos com bicos levemente maiores sobrevivessem melhor. E na verdade há muitos exemplos entre os beija-flores, onde notamos que pequenas diferenças no comprimento de bico fazem uma diferença importante na forma da ave extrair o néctar e na sua boa sobrevivência. Vemos que mudanças no meio ambiente podem ser muito importantes na mudança das características destes animais, na medida em que se deslocam entre ambientes. E acreditamos piamente que, em muitos casos, isto pode ser muito importante na progressão para uma nova espécie. A partir de uma espécie de ave, o ancestral comum, os beija-flores com bicos de diferentes comprimentos evoluíram no decorrer de muitas gerações. E quando estas populações mudam tanto a ponto de não poderem mais se reproduzir entre si, são consideradas espécies separadas na árvore da vida. Smith e Schneider querem ver até que ponto as aves das terras altas têm relação com as aves que examinaram na baixa floresta tropical. Eles comparam cor, comprimento de bico, envergadura de asa, assim como Darwin teria feito. Mas tem outra arma com a qual Darwin nunca sonhou: o DNA. Darwin tinha convicção de que os traços eram passados de geração em geração, só não sabia como.
Agora sabemos que a sequência dos 4 blocos químicos do DNA determina os traços de todos os seres vivos. Cada geração transmite esse texto de AS, TES, CES e GES para sua prole. Mas erros ocasionais na cópia, as mutações, podem resultar em novos traços. Ao comparar o DNA, podemos determinar quem é mais próximo de quem, podemos determinar quando tiveram um ancestral comum e quando divergiram desse ancestral. A análise laboratorial revela que o DNA do beija-flor da floresta tropical difere pouca coisa do DNA dos beija-flores das terras altas. Eles devem ter divergido de um ancestral comum há relativamente pouco tempo em termos de história da vida na Terra, cerca de 3 milhões de anos. Estamos examinando o material genético que faz dos organismos o que eles são. E neste DNA está escrita a evolução da história deles. O fato dos esquemas de todos os seres vivos estarem escritos na mesma linguagem, o código genético do DNA, é uma evidência poderosa de que todos evoluíram a partir de uma única árvore da vida. Como organismos que são tão diferentes podem estar relacionados? Como podemos ter parentesco com plateumintos ou bactérias? Darwin enfatizava que pequenas mudanças apareciam a cada geração e que estas mudanças poderiam se acumular criando enormes mudanças. Não é muito difícil entender como as grandes transições acontecem uma vez que a vida existe há 3,5 bilhões de anos. Darwin realmente acertou em cheio. Bravo! Venha comigo, Squib. Oh, Tom. isso. Emma, você é excelente atiradora. Olá, Parker. Senhorita Wedgwood. Já conhecia o meu primo, Sr. Darwin? Senhor? Ele é rápido, né? O mais rápido do condado. Você mesmo criou? Foi acasalamento com uma fêmea que era bastante veloz. E como se chega a um sujeito feito Squib? Com os mais fracos da ninhada. Ah, mas que absurdo. Squib é tão bom quanto qualquer um desses seus cachorros. Mas é verdade. É com os mais fracos e os monstros que os criadores conseguem gatos sem rabo ou nanicos como o Squib. Eu me recuso a ouvir essas bobagens. Me leve para casa imediatamente e pare de dizer coisas horríveis. De lobos a galgos, de bulldogs a sujeitos como o Squib. Em o quê? Poucas centenas de anos? Pelo visto, você não acha que falar sobre cães seja interessante? Eu consigo lembrar de assuntos de conversa mais interessantes. Por exemplo? Os romances da senhorita Austen. E o que ela fala sobre a reprodução seletiva? Nada até onde eu saiba. Bom, é uma grande pena. Por que a natureza não produziria tais diferenças? Estas diferentes raças de cães? E por que faria? Qual seria o objetivo? Sobrevivência? Na natureza, um cãozinho como o Squib, que foi o menor da ninhada dele, morreria. Você quase morreu, não foi? É verdade, mas e quanto aquele com um pouco mais de vigor? Ou uma vantagem em virtude a alguma peculiaridade? Por exemplo? Um filhote. Nascido com uma pelagem mais grossa num clima quente seria uma monstruosidade. Mas num clima frio, isto seria uma boa adaptação. O filhote teria uma vantagem. Te peguei. Charles. Emma... Deixe-me passar. Não, só depois que pagar uma prenda. O que seria? Um beijo. Em mim, em vez de no cão. Pode produzir um cão grande ou pequeno, mas não pode produzir penas num cachorro. Não criar organismos tão miraculosos como o coração e os olhos. Isso só pode ser obra de Deus. Ande logo. São as malditas gravatas. Casar, não casar. Casar,
filhos se for vontade de Deus. Me dê isto aqui, é particular. Bobagem, eu sou seu irmão, não tem segredos para mim. Tenho segredos para todos. Me dê isto aqui. Obrigado, Garmon. Companheira constante e amiga na velhice. Objeto a ser amado e com quem se divertir. Melhor do que um cachorro, afinal. Seu velho romântico. Bom, é intolerável pensar em passar a vida inteira feito uma abelha assexuada, trabalhando. Isto tudo é resultado de sua visita à prima Emma. Não necessariamente. Você não conhece mais ninguém. Não, a verdade é que sua coleção não estaria completa sem o espécime mais interessante de toda a série de mamíferos vertebrados. E por que não se casou se é um estado tão invejável? Eu sou muito preguiçoso para cuidar de qualquer coisa que exija tanto esforço quanto esposa e família. Mas você nasceu para casar. Oh, meu Deus, o que foi isso? Estão nos atacando. Pensam que somos comissários da lei dos povos. E por que pensariam isto? Basta carregarmos cartolas numa carruagem enquanto eles reviram montes de lixo morrendo de fome. Gente demais. E não há comida suficiente. Graças a Deus que sempre teremos comida em nossos pratos. Falando nisso, acho que vou querer peixe ao molho branco. Repolho, couve de Bruxelas, couve-flor. Todos vindos de um mesmo ancestral. Repolho as folhas, Bruxelas os brotos, couve-flor o miolo. Tudo monstruosamente aumentado. Sentado à minha frente está essa criatura estranha. Homoteses. Metade homem, metade teoria. Só um conselho. A minha vida inteira eu só conheci 3 mulheres céticas. E 2 delas não seriam aceitas no meio de pessoas finas. Mantenha suas teorias longe de Emma. Tarde demais. Eu contei a ela. Mais ou menos. Não uma teoria. Eu não tenho uma teoria. Só pensamentos. E como ela reage? Ela me pediu que lesse a passagem preferida do Novo Testamento. Quando Jesus se despede dos discípulos. Viu o que eu disse? Eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Se alguém não permanecer em mim... Wilberforce espichou as orelhas. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e depois lançam no fogo, e o queimam. Como está o seu linguado? O quê? O seu peixe? Delicioso. Quer dizer que a carruagem foi apedrejada no caminho para cá? E duramente. Vamos enfrentar a ameaça nas ruas de frente. Engajados pela honorável Companhia de Artilharia. Somos voluntários? Em caso de tumulto, apoiamos a polícia. Cada homem, desde que obedeça à lei da terra, deve ser livre para defender seus próprios interesses. Sim, claro. Cobrar o que quiser pelo pão ou qualquer outra coisa. Laissez-faire. Deixe os indivíduos competir e lutar por suas vantagens. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Maltas, população, comércio e agricultura. Sempre que eu perco o sono, eu leio Malthus. Ou, como eu prefiro chamá-lo, o reverendo T.R. Morfeu. Ainda está morno. 2 brandes, por favor. Sim, sim. A tendência natural do homem é a reprodução. A humanidade pode dobrar de tamanho a cada 25 anos. Só que não dobra. A luta pelos recursos reduz o crescimento. E a morte, as doenças, a guerra e a fome restringem a população. Eu conheço isso. Sim, sim, mas você não vê que a mesmíssima luta ocorre na natureza? Eu não sei como não vi essa ligação antes. Por que não temos uma infestação de insetos e sapos? Dada a taxa em que se reproduzem, o número de ovos produzidos por toda a fêmea. A vassoura da natureza varre os patinhos feios e os mais fracos.
Sim, mas não é tão simples. Não é tão simples. Às vezes, os patinhos feios estão mais bem adaptados às situações da vida. Eles têm pernas mais compridas e podem correr mais rápido. Têm bicos maiores que podem quebrar nozes mais duras e sementes em invernos rigorosos. Sobrevivem, têm mais crias. A natureza os seleciona para transmitir seus traços às gerações futuras. E onde nós entramos? Bom, o Sol não gira em torno da Terra. E a natureza não gira em torno do homem. O homem deveria desabar no caldeirão da natureza. Não é uma divindade, não é exceção. Uma vez que se admite que as espécies podem se converter umas nas outras, toda a estrutura cambaleia e cai. Vão lhe queimar na fogueira por isso. É. Mas agora você tem uma teoria. E então eu disse, não desça a escada, mamãe. Eu a retirei. Boa noite. A obra de Darwin começa com a observação de que indivíduos diferem uns dos outros. E estas minúsculas diferenças, acreditava Darwin, poderiam ser vantajosas, poderiam dar a cada indivíduo uma vantagem quando se trata de conseguir comida ou encontrar um local para sobreviver na natureza. Darwin percebeu que, na natureza, organismos individuais competem por recursos limitados. Aqueles com algum tipo de vantagem, na coloração, por exemplo, ou na velocidade, ou na visão, tem maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir, passando estas vantagens para os descendentes. Aqueles que são menos aptos não serão bem-sucedidos. Darwin chamou isso de seleção natural, porque as forças da natureza selecionam quais organismos sobreviverão. Os sobreviventes serão aqueles cuja variação os adapta melhor aos ambientes locais em mudança. E aí, como eles passam esses traços aos descendentes, a população muda. É a seleção natural. É somente isto. Não é um princípio de progresso, é só um princípio de adaptação local. Não se produzem melhores criaturas no sentido cósmico. Produzem-se criaturas mais adaptadas às mudanças climáticas dos habitats locais. Só isso. Darwin não conseguiu ver a seleção natural agindo em tempo real. Mas os cientistas de hoje podem fazê-lo, observando a evolução do HIV, o vírus que causa a AIDS. Jeff Gustafson foi contaminado pelo vírus da AIDS há mais de uma década. Ele toma muitos medicamentos, mas de pouco adiantam. O vírus continua se adaptando, evoluindo em novas cepas imunes aos medicamentos. Todo mundo acha que basta você tomar os seus medicamentos que ficará bem. Este não é o caso. O HIV tem a capacidade de evoluir, não importa o que você tome. Há 19 drogas contra o HIV no mercado hoje. E das 19, eu já tomei 14 delas. Clarence Johnson também está envolvido numa luta diária contra o vírus de evolução rápida. Às vezes parece que estou lutando uma batalha perdida. Não desisti ainda, mas houve vezes em que eu quis largar de mão e desistir. Mas... só que eu não posso abandonar minha família. O médico de Clarence Johnson, Michael Sag, tem visto o HIV evoluir em novas variedades nos últimos 12 anos. O vírus muda constantemente, sujeito às forças da seleção natural no ambiente do corpo do paciente. Imagine que não tivéssemos o conceito da evolução e começássemos a dar drogas ao paciente que no tubo de ensaio são perfeitas. De repente, o vírus começa a voltar e não é mais suscetível às drogas. Que mistério! Como é que isso pôde acontecer? Só tem uma resposta para o que aconteceu: a evolução. Uma vez dentro dos leucócitos do paciente, o HIV se reproduz numa taxa alarmante. Bilhões de novos vírus são produzidos todos os dias.
E cada vez que ele se reproduz, erros de cópia genética aleatórios, as mutações, resultam em variedades levemente diferentes do vírus que invadem a corrente sanguínea. Algumas destas novas variedades, por mero acaso, terão traços que as tornarão resistentes a certas drogas. Então, quando a droga entra na corrente sanguínea, a seleção natural favorece as formas resistentes à droga. Elas sobrevivem e se reproduzem. Em pouco tempo, os vírus resistentes à droga prevalecem no corpo do paciente. A evolução parece muito fácil de entender quando olhamos os grandes animais, pois é possível vê-los, de certo modo. Mas é uma evolução que demorou séculos para ocorrer. Quando se fala de uma coisa como um vírus, que não se pode ver no dia a dia, é difícil de visualizar como ele muda. No caso do HIV, estamos falando de minutos a horas para mudar de uma espécie para outra. É impressionante a velocidade com a qual o HIV pode duplicar. Clarence? Como se sente de modo geral? Estou bem. Cada vez que vejo um paciente, lá no fundo fico pensando, o que o vírus está fazendo no ambiente deste paciente? O vírus se reproduz na ordem de bilhões de cópias ao dia. Os poucos que conseguem atuar na presença da droga dizem: ei, esta é minha chance, e eles se manifestam. Então dá a impressão de que o vírus programou tudo, mas na verdade é só uma questão de acaso. É uma questão de ter um vírus no corpo que não é suscetível à droga. Ele se manifesta e o vírus começa a vencer a guerra. Foi exatamente isso que aconteceu com Jeff Gustafson. Toda vez que ele tentava uma droga nova, o vírus evoluía e resistia. Até um coquetel de múltiplas drogas surtiu pouco efeito. É um vírus que não tem cérebro e mesmo assim consegue ser mais esperto que alguns dos melhores cientistas do mundo. E tudo que o vírus tem a seu favor é a capacidade de se copiar muito bem. Isso é impressionante e assustador. Tudo o que acontece na evolução, pelo menos conforme a seleção natural darwiniana, é que os organismos lutam num sentido metafórico e inconsciente pelo sucesso reprodutivo, seja como for. O processo da seleção natural se alimenta da aleatoriedade, se alimenta de acidentes e contingências e gradualmente melhora a adaptação entre os organismos existentes e o ambiente nos quais estão sendo selecionados. Mas não há previsibilidade em relação a quais acidentes serão explorados neste processo. Para milhões de pacientes com HIV, a evolução é o inimigo. O ideal seria que houvesse um meio de tirar proveito da seleção natural, como fazê-la trabalhar a favor do paciente. Em 1997, na Universidade Goethe, em Frankfurt, Alemanha, uma pesquisadora descobriu uma forma destas. Por acaso. Tínhamos um paciente e, embora estivesse sendo tratado com 5 drogas, a replicação viral não conseguia ser controlada. Ao mesmo tempo, ele sofria com vários efeitos colaterais dos medicamentos. Em dada altura, ele perguntou à médica se não faria sentido parar de tomar os remédios por um tempo, já que não estava conseguindo muita coisa além da toxicidade que vinha apresentando. Após 3 meses sem drogas, a população viral do paciente foi testada quanto à resistência à droga. A doutora Miller mal conseguiu acreditar nos resultados. A princípio, eu pensei que algum erro tivesse acontecido porque o laboratório que fez o teste de resistência não conseguiu detectar nenhum tipo de resistência naquela população viral. Mandamos uma segunda amostra e o resultado foi confirmado. Em questão de 3 meses, a população viral mudou completamente. Da resistência a todo tipo de fármaco até a suscetibilidade a todo tipo de fármaco que temos atualmente. Eis o que aconteceu. Com a droga presente na corrente sanguínea do paciente, apenas as cepas do vírus resistentes à droga conseguiam se replicar. Mas alguns dos vírus não resistentes, chamados tipo selvagem, ainda sobreviviam nos linfócitos.
Quando o paciente parava de tomar a droga, o ambiente mudava e o tipo selvagem reagia. Ele se replicava com enorme rapidez e logo superava a quantidade das cepas resistentes. Em termos darwinianos, o tipo selvagem foi mais apto neste ambiente sem fármacos. As descobertas da doutora Miller levaram a uma nova estratégia de tratamento experimental. Retiram-se as drogas do paciente por um tempo. Se o vírus se transformar no tipo selvagem não resistente, é combatido duramente com uma combinação de drogas. Clarence. Ô, doutor. Como é que vai? Tudo bem, e o senhor? Tudo bem? O conceito da interrupção de tratamento é uma estratégia nova que podemos aplicar no caso do Clarence. Mas temos que ter certeza de que não estaremos submetendo a um risco excessivo fazendo esta opção. Então, uma das opções é retirar todas as drogas por um tempo, deixar o vírus voltar ao estado natural dele, de não ter nenhuma mutação, e aí combatê-lo novamente com o tratamento, que pode até ser o mesmo tratamento que usamos antes. Então, à primeira vista, a evolução rumo ao tipo selvagem seria uma grande coisa. As drogas repentinamente voltariam a funcionar. Mas é uma faca de dois gumes. Quando o vírus retrocede ao tipo selvagem e se torna mais perigoso para o portador, é um matador de células muito mais eficaz. Assim, temos que encontrar um meio de equilibrar essas duas coisas. Jeff Gustafson também está iniciando uma interrupção de tratamento, apesar dos riscos. Tenho a impressão de que já joguei todas as cartas que tenho na mão com os medicamentos disponíveis. E acho que vale a pena tentar pegar outra carta, ou uma estratégia diferente, e parar de tomar os medicamentos, torcendo que na próxima vez que volte a tomá-los, eles realmente façam efeito. Após 5 semanas sem fármacos, Clarence Johnson desfruta o prazer de estar livre, ainda que temporariamente, dos efeitos debilitantes. Se o vírus tipo selvagem está ensaiando uma volta, pelo menos não deu mostras de afetar o sistema imunológico. Fizemos uma pequena aposta, e eu acho que até agora valeu a pena. O vírus deixou de ser resistente a certas drogas, e agora a população mudou de forma que está suscetível novamente. O que eu espero para o Clarence é que possamos encontrar o caminho certo, encontrar uma forma de prolongar sua vida ainda mais, de modo que se sinta feliz e saudável até a próxima fase do tratamento conseguir levá-lo a um estágio onde ele viva até os 80. A minha maior esperança é que no momento em que eu voltar a tomar os medicamentos, eles baixem a minha carga viral a uma quantidade indetectável. É que eu não sei o que é ter uma carga indetectável, então seria uma grande experiência. Com 6 semanas de interrupção de tratamento, o vírus de Jeff Gustafson já mudou para o tipo selvagem suscetível à droga. Agora está tomando uma nova série de medicamentos e reagindo bem. Desde o primeiro dia desta epidemia, nós entramos numa corrida contra o HIV. No decorrer da última década, mais ou menos, nós o estamos alcançando. Aprendemos muito sobre ele, inspecionamos o inimigo, aprendemos como ele se replica, aprendemos como ele tenta sobreviver, aprendemos como ele evoluiu e agora estamos pegando esses princípios que aprendemos e aplicando para deter o avanço do vírus nesta corrida. Na minha direção? Não, para mim. O ângulo tem que ser mais agudo. Agudo. Vamos ver se funciona. E abra. Meu Deus! Mas que surpresa! Achei que fosse surpreendê-lo. Bem-vindo a Downhouse. Quando o fosso será cavado? Quando a ponte levadiça estiver colocada. Está querendo me manter longe? A todos, especialmente você. Raz, que ótima surpresa. Olá, querida, que viagem.
Não é tão longe. A natureza abomina uma viagem de 25 quilômetros tanto quanto abomina o vácuo. Olá, Anne. Chá, ele precisa de chá. Oh. 1, 2 e 3 e pode ir. Eu pensei em um novo nome para o vilarejo. Ah, é? Desalentado. Se você falar, vou te encontrar com facilidade. Como está indo o seu trabalho? Enviei um manuscrito para a reprodução. Não tenho ideia do que fazer quando ele voltar. Silêncio, todo mundo! Ainda bem que eu não sou cega. Os cegos não podem ver nem o céu e nem as flores. Nem nada a propósito. Eu posso pegar qualquer um a hora que eu quiser. Pois então pegue. Lamentamos pelas toupeiras, não é? As toupeiras não precisam enxergar porque vivem embaixo da terra. É por isso que os olhos delas são cada vez menores. Os olhos assim de uma coruja como os olhos de uma coruja ficam cada vez maiores. Eu não posso brincar com todo mundo falando o tempo todo. William. Vai lá falar com ele. Vai lá, Brody. William! William, espere por nós! Ela já vai convencê-lo. Ela tem jeitinho. Você está pálido. Meu estômago rejeita comida. Não sou mais forte. Nunca mais vou conseguir nada na ciência. Que bobagem. Você vai para Londres comigo? Não vou, não. Você vai sim. Eu não vou deixar você estagnar aqui enquanto seus rivais fazem progresso. Precisa visitar o seu editor. Não entende, Eras. Até quando eu falo sobre a minha teoria com você, parece que estou confessando um crime. Não, não posso publicar. Pois você vai a Londres comigo, querendo ou não. Nem que seja para lembrar aos seus opositores que você está vivo e atuante. Descanse bastante. Erasmus, ele não deve passar a noite inteira no clube com você. Não, mamãe. É sério, senão ele ficará esgotado no dia seguinte. Sim, mamãe. Não se preocupe. Isto fará bem aí. Vamos. Sua preguiça o aguarda, Sir. Mas que animal magnífico. Hein, Raz? Eu que o diga. Owen fez um belo trabalho. É realmente um espécime esplêndido. Eu achei que fosse gostar. Venham aqui. Ver o que estou fazendo. O chimpanzé é o quadrúmano mais organizado. Cada diferença entre a anatomia dele e a humana é instrutiva. Eu estive estudando... Por exemplo, o símio irracional tem caninos iguais ao do cão, usados como armas de destruição, ao contrário dos mestres do reino. Sim, apesar de eu ter visto... E o pé humano é de valor taxonômico decisivo. Nossos pés foram feitos para andar, nossas mãos para segurar, e este animal tem mãos e pés feitos para cumprir praticamente o mesmo. Há uma grande semelhança com os ossos... Estou escrevendo um livro sobre isso. Meu irmão está escrevendo um novo livro também. Observe, eu vou mostrar o que quero dizer. O mesmo padrão. As estruturas ósseas das mãos e pés são praticamente idênticas. A planta, se me permite, que existiu primeiro na mente do Criador. Disso não há a menor dúvida. Quanta bobagem! As semelhanças na estrutura indicam uma e apenas uma coisa. Um ancestral primitivo comum. Parentes de verdade, de carne e osso. Então por que não disse isso? Tem que publicar suas ideias. Nem que seja para marcar sua prioridade. Afinal, o que o impede? O que é isso? Eu terminei o rascunho da minha teoria sobre as espécies. Acredito que seja um passo considerável na ciência. Se alguma coisa acontecer comigo... Como assim? Se eu morrer... Morrer? Charles, pelo amor de Deus. Por favor, amor, é importante. Se alguma coisa acontecer comigo, eu gostaria que desse um jeito de publicar isto. 400 libras serão o suficiente para imprimi-lo e promovê-lo. Não vai acontecer nada com você. Diz aqui que o olho humano deve possivelmente ter sido adquirido por seleção gradual de desvios sutis, porém úteis. Sim.
grande suposição, Charles. Pois se eu estiver errado sobre ela, estarei errado sobre tudo. A teoria inteira estará arruinada. A sua teoria justifica como se combinam meus olhos, ouvidos, mãos e coração para reproduzir os sons que Chopin ouvia em sua cabeça? Isso não é um dom dado por Deus? É dado. Mas eu acho que não por Deus. Você é um homem da ciência. Não se dispõe a acreditar em nada até que seja provado. Mas tem coisas que estão acima de provas. Seria um pesadelo para mim pensar que não pertencemos um ao outro para sempre. Emma acreditava piamente no plano da salvação cristã. E que aqueles que acreditavam em Jesus e em sua ressurreição dos mortos passariam a eternidade no paraíso. Ela viu que as especulações do marido sobre a origem das espécies e da humanidade poriam em dúvida o plano da salvação cristã. Deus estava perdendo a importância no universo do marido. Então, se a natureza, por si própria, sem a ajuda de Deus, podia fazer um olho, do que ela não seria capaz de fazer? A natureza poderia fazer qualquer coisa, poderia fazer tudo. No tempo de Darwin, a própria existência de um órgão de extrema perfeição como o olho foi aceita por muitos como prova de Deus, como prova do designer. De que outra forma todos os complexos órgãos e subestruturas do olho se combinariam tão certinho para tornar a visão tão possível e tão perfeita? Acontece que o olho não é exatamente perfeito no final das contas. Na verdade, o olho contém profundas imperfeições ópticas. E estas imperfeições são provas, de certo modo, da linhagem evolutiva do olho. Os olhos são imperfeitos porque a evolução não cria coisas da forma que um designer ou artista faz. A seleção natural simplesmente favorece mudanças aleatórias que tornam um organismo mais apto para a sobrevivência. E as imperfeições no design são resultado dos remendos constantes da evolução. Uma destas imperfeições se revelou traumática para a artista Valerie Young. Tínhamos acabado de chegar de uma festa e eu via um monte de luzes piscando dentro do meu olho, especialmente na borda externa do olho direito. E eu pensei, estamos com problemas aqui. E levei um tempo para perceber que aquilo estava vindo de dentro do meu olho. Por sorte, meu marido estava comigo, porque eu não teria sido capaz de dirigir até o hospital. Minha visão estava bastante encoberta. O único meio de descrever é como se fosse uma água viva com um monte de bolinhas que ficava rodando e flutuando na frente dos meus olhos. Valerie sofreu uma ruptura retiniana, um problema que não é raro por conta da forma com que o olho humano evoluiu a partir de pequenas áreas sensíveis à luz no tecido cerebral de nossos ancestrais. No embrião humano, os olhos se desenvolvem a partir de protuberâncias no tubo neural do cérebro, que se apertam para formar cavidades. A camada superior, a retina, que sofreu uma ruptura no olho de Valerie Young, contém células que captam a luz. Ela fica em cima de uma segunda camada mais escura, que forra o fundo do globo. Mas as duas camadas não estão ligadas entre si. E quando a gelatina que preenche o olho se liquefaz ao envelhecermos, pode ocasionar uma ruptura da retina. A gelatina pode se infiltrar no espaço inferior, levando a um descolamento de retina e, em alguns casos, a cegueira. Quando Valerie Young chegou, os corpos flutuantes foram uma pista imediata de que ela poderia ter uma ruptura na retina. Nós fizemos um bem-sucedido tratamento a laser no consultório aquele dia para selar a ruptura. É como pôr sacos de areia ao redor de alguma coisa, para que a gelatina vítrea dessa forma não entrasse pela abertura, causando assim o descolamento da retina. A ruptura retiniana de Valerie Young é apenas um exemplo das imperfeições no design do olho humano.
Outra delas ocorre porque as células nervosas e vasos sanguíneos na evolução ficaram na frente da retina, onde interferem na capacidade dela de formar imagens nítidas. É como tentar tirar uma foto através de um vidro embaçado, e o próprio nervo óptico evoluiu para se conectar ao cérebro através de um orifício na retina. Então, os olhos de todos os vertebrados têm um pequeno ponto cego bem próximo ao meio do campo visual. A evolução começa por aquilo que já existe, remenda aquilo e o modifica, mas nunca pode fazer um grande redesign. Então, mesmo o olho, com toda a sua perfeição óptica, tem indícios do fato de sua origem ter sido um processo cego da seleção natural. Darwin acreditava que aquilo que ele chamou de órgão de extrema complexidade, como o olho, poderia evoluir a pequenos passos, se tivesse tempo suficiente. Qualquer traço que melhorasse a visão ajudaria na busca de alimento, de um parceiro ou para fugir dos predadores. Logo, é quase certo que a seleção natural favoreceria esses traços. O que Darwin conseguiu pensar foi mostrar que é possível pensar logicamente, que é difícil imaginar um conjunto de imagens intermediários entre o mais simples conjuntinho de células nervosas que captam a luz até um olho que cria imagens complexas, mas, na verdade, essas formas intermediárias existem na natureza. Na Universidade de Lund, na Suécia, o zoólogo Dan Erik Nilsson desenvolveu modelos para mostrar como uma mancha ocular primitiva evoluiu em estágios intermediários até se tornar um olho complexo como o do homem em menos de 500 mil de anos. Eu me interesso pela evolução do olho há muito tempo. Em particular, me interesso na questão de quanto tempo levaria para um olho evoluir. Nilsson imaginou uma sequência de estágios pelos quais uma mancha achatada de células fotossensíveis na pele de um animal poderia evoluir para um olho do tipo câmera. Num primeiro passo, a natureza favoreceria qualquer mudança que tornasse o formato achatado mais semelhante ao de uma taça. Assim que é criada a menor depressão no centro, isto significa que as bordas da taça atenuarão a luz de partes do ambiente. E é evidente que todas as células fotossensíveis dessa pequena taça não medirão a luz na mesmíssima direção. Então esta taça já tem algumas informações pictóricas. Outro modelo demonstra o que um primitivo olho em taça pode fazer. Os crânios luminosos lançam uma imagem em uma tela translúcida que Nilsson instala no fundo da taça para agir como retina. Mas a imagem não tem nada de definida. O olho em taça pouco pode fazer além de detectar movimento. Este tipo de olho pode ser encontrado hoje em dia em plateumintos. Os olhos deles não evoluíram além disso, mas em seu ambiente é tudo de que precisam. Mas se os animais precisam se mover mais rápido, ou evoluir para se tornarem predadores rápidos ou enxergar outros predadores rápidos, então a construção precisa ser aprimorada. E o modo de fazer isto é estreitar a abertura, tornando-a menor. Foi o que aconteceu com criaturas como o náutilo com câmaras. No decorrer de milhares de gerações, a seleção natural favoreceu aqueles com aberturas oculares ligeiramente mais estreitas, que concentravam melhor a luz. E isto funcionou bem, até certo ponto. Já que esta estratégia de criar uma imagem nítida também tem a desvantagem de criar uma imagem muito escura, ela não é muito popular no reino animal. E há uma solução alternativa que acabou se tornando muito popular no reino animal, a solução que usamos em nossos próprios olhos, ou seja, colocar uma lente. O modelo de lentes de Nilsson usa 2 camadas finas de plástico transparente. Ele injeta água entre elas para que as janelas plásticas fiquem salientes, feito uma lente convexa.
Isso imita o que a seleção natural deve ter feito no decorrer de centenas de milhares de gerações, favorecendo animais com camadas transparentes e arredondadas nos olhos, que concentravam a luz de forma mais nítida na retina. Então podemos partir gradualmente da ausência total de lentes e continuar a injetar mais água, tornando as lentes cada vez mais salientes e a imagem cada vez mais nítida. Então podemos fazer o caminho todo gradualmente em pequenos passos, de um simples olho em forma de taça que mal tem capacidade de determinar a direção da fonte de luz, até um olho completo do tipo câmera, do mesmo tipo que temos. E este é exatamente o caminho que a evolução do olho deve ter seguido. A extrema complexidade do olho deixou Darwin suando frio, como relatou a um amigo. Mesmo assim, estava convencido de que um olho poderia ser formado por seleção natural. Posteriormente, escreveu que os olhos devem ter evoluído por numerosas gradações de um olho simples e imperfeito até um olho complexo e perfeito, com cada gradação sendo útil ao seu possuidor. A natureza, sem a ajuda de um designer, poderia produzir um órgão de complexidade aparentemente miraculosa. Que cheiro horrível! Anne, vem aqui olhar. Quando eu comecei a olhar, eu achei que muitas das cracas tinham pequenos parasitas. É um animal ou planta que vive às custas de outro animal ou planta, tirando o alimento dele. Como erva de passarinho numa macieira. Só que não são. Sabe o que eles são? Não. São pequeninos maridos. As fêmeas carregam pequeninos machos com elas, pendurados na barra da saia. Que nem você e mamãe. Que nem eu e mamãe. Acho que esta é a craca mais interessante do mundo inteirinho. Que nome devemos dar a ela? Barnabas. Barney, para encurtar. Barney Yaiko. Os pequenos machos parasitas são rudimentares em um grau que eu duvido que possa ser igualado em todo o reino animal. Eles não têm boca nem estômago, não passam basicamente de minúsculas cabeças em cima de enormes pênis enrolados. Parecidos comigo, tirando a parte da boca e do estômago. Qual é a graça? Nada, nada. Charles? O que foi? Charles, você está bem? Charles. Erasmus, leve-o para casa. Por que precisa se dedicar tanto a estes horríveis moluscos? Não são horríveis moluscos, são horríveis crustáceos. E eu tenho horríveis pombos e horríveis minhocas também. Estão fornecendo as provas de que preciso para a minha teoria. Eu não tenho direito de publicar esta ideia se eu não tiver provas. Temos que fazer algo por você. O seu problema estomacal tem origem nervosa. Ele é resultado de excessivo esforço mental. Água fria para estimular a circulação e retirar o sangue dos nervos inflamados do estômago. Nada de açúcar, nem sal, nem bacon, nem álcool, nem tabaco. Na verdade, tudo o que é bom é proibido. Eu não sei como nem porquê, mas eu me sinto muito melhor. Eu olho ao meu redor
E eu não me importo nem um pouco em saber como nada disto foi criado. Crianças, o último a chegar em casa é a mulher do padre. Vamos, William, você é o último. Vamos lá, corram, rápido. Rápido, vamos lá. Boa sorte. Rápido, crianças. Ellie, você ganhou. Vem aqui, meu amor. Ah, Ellie, minha filhinha querida. Vamos entrar. Vamos, querida. Ah. Fiquem quietas, crianças. Preste atenção, viu? Preste atenção. Papai, a Anne acordou. Papai, a Anne acordou. Mamãe, acorde, a Anne está chorando. Qual é o problema? O que foi? Sua cabeça dói? Não está com febre. Está doendo aqui? Fique calma, filhinha. Vai passar. O doutor já está vindo. Vai se vestir, eu fico com ela. E se ela herdou a minha má digestão, Emma? Ela vai ficar bem. Minha filha. O que ele disse? É o estômago dela, mas ele não faz ideia do problema. Talvez eu deva levá-la para ver o Dr. Gully. Ele me curou. Logo, logo você volta. O papai vai cuidar de você. E logo teremos um novo bebê e eu vou precisar da sua ajuda. Se despeça da Etty agora. Tome um gole bem grande. Isso, filhinha, vai. Tome um golão, vai. Isso, filhinha, vai. Calma, sim. Isso. Vamos. Tenha calma. Agora deite-se, vai. Deite-se. Tenha calma, amor. Tenha calma. Ela parece tão fraca. Não tem nada que possa fazer. Você só pode rezar. Sou culpado. Casamentos entre primos e irmãos sempre dão crianças fracas. Sou culpado.
Eu declarei a causa da morte como febre biliar com características tifoides. Deus dá a vida. E Deus tira. Saia! Saia, por favor, não! Charles, Deus nos dê forças. Por favor, Charles. Por favor. Vamos, crianças. O efeito principal da morte de Anne na fé de Darwin foi a destruição do cristianismo. Ele não conseguia mais aceitar que um Deus benevolente ordenava e supervisionava todos os acontecimentos da vida humana e do universo. E ele acreditava que ela não merecia castigo, nem de Deus, nem da natureza. Havia simplesmente sido vítima da luta pela existência, a luta amoral e sem sentido que transcorria segundo as leis da natureza. Certamente Darwin não achou que a evolução se pronunciasse contra ou a favor da improvável existência de Deus ou uma forma de Deus. Ele não desejava depreciar a convicção religiosa de ninguém. Ele enxergava isso como um assunto pessoal e nunca mais conseguiu manter a fé convencional depois da tragédia de sua vida. Hoje, os cientistas abraçam todas as visões concebíveis sobre a religião, do ateísmo ao agnosticismo até a uma espiritualidade geral. E muitos, como o biólogo Ken Miller, têm crenças bem tradicionais. Eu sou católico ortodoxo e darwinista ortodoxo. Minha ideia de Deus é um ser supremo que age em conjunto com os princípios e as ideias que Darwin nos explicou sobre a origem das espécies. Meus alunos sempre me perguntam, você diz que acredita em Deus, bem, que tipo de Deus? O Deus sofisticado da nova era, o Deus do poder da pirâmide? Você acha, como alguns cientistas acham, que Deus é a soma total das leis da física? E eu descartei tudo isto e disse que minha crença religiosa é totalmente convencional. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Os alunos costumam ficar surpresos ao ouvir alguém dizer que este tipo de crença religiosa super tradicional e convencional pode ser compatível com a evolução. Mas é.
Eu acho isto de uma coerência maravilhosa com o que eu entendo sobre o universo da ciência e o que eu entendo sobre o universo da fé. Seu programa de entrevistas matinal com o apresentador, eu, no News Talk 99, 990 MHz e 99.1 FM, direto de Knoxville. São 6 horas e 12 minutos. Tenho o prazer de receber ao vivo esta manhã o Dr. Kenneth Miller, professor de Biologia da Universidade de Brown. Ele é autor do livro Finding Darwin's God, A Scientist's Search for Common Ground Between God and Evolution, e está na cidade essa noite. Vou lhe perguntar uma coisa. Como biólogo celular, quando, na sua experiência, seja estudando alguma coisa, lendo alguma coisa ou fazendo alguma pesquisa, quando se chega ao ponto em que diz, isto é Deus? Como cientista experimental, eu não encontro Deus na insuficiência da ciência para explicar as coisas. Em outras palavras, eu não encontro Deus na ignorância, não encontro Deus porque dizemos isto não dá para explicar. Deve ser alguma coisa que Deus faz. Isso é impressionante. Mas o que Deus fez? Ele criou algum tipo de caldo primordial e disse, vai? Há muito tempo, as pessoas eram suficientemente ignorantes a respeito do jeito como as coisas funcionavam no mundo natural. Quando viam o sol se mover, imaginavam que Deus tinha que empurrar o sol pelo céu. E aos poucos, começamos a entender que o mundo funciona segundo as leis da física. A ciência investigou estas leis. Que espaço existe hoje para Deus na nossa vida cotidiana? Bem, eu acho que se perguntar aos fiéis como Deus age, vão lhe responder que ele age de várias formas. Ele responde às nossas orações, nos inspira, sem dúvida, acontecimentos que fazem parte do que algumas pessoas podem chamar de plano de Deus. E o que eu sugiro é que procure examinar a história da Terra. Se Deus trabalha hoje em conjunto com as leis da natureza, com as leis da física e daí por diante, provavelmente trabalhou com elas no passado. E de certo modo ele é o cara que inventou as regras do jogo e consegue agir segundo estas regras. Para Miller e milhões de fiéis das principais religiões, os conceitos de Deus e evolução são totalmente compatíveis. Mas nem todos concordam. Quando substituímos a ideia tradicional de Deus, ou Criador, pela ideia do processo da seleção natural fazendo a criação é tão maravilhosa como sempre foi. Todo o trabalho de design teve de ser feito. Não foi feito por um indivíduo, foi feito por este enorme processo no decorrer de bilhões de anos. Deus criou o homem à sua imagem. E à imagem de Deus, o homem foi criado. Ele criou homens e mulheres. E viu no lugar das pessoas pensarem que a coisa vinha do alto e era ordenada de cima para baixo, agora temos Darwin dizendo, não, todo este design pode acontecer, todo este propósito pode surgir de baixo para cima sem nenhuma direção. E este é um pensamento muito perturbador para muita gente. No tempo de Darwin, a ciência, a política e a religião estavam na mesma panela quando se falava sobre as origens da vida e das espécies. A astronomia convivia muito bem porque ela comprovava a sabedoria e o poder de Deus e mantinha os planetas no lugar. Mas a ideia de evolução ou transmutação, diziam as pessoas rosnando, coloca em risco toda a ordem social estabelecida. O que tem no tal grande livro dele, na sua opinião? Transmutação. Outro Darwin, excluindo Deus da criação. Queremos aprovar o seu projeto de um museu de história natural. Algumas pessoas o veem como precipitado, extravagante e pomposo. Se é grande, é porque deve abrigar as exposições mais amplas possíveis. Mas precisamos da sua ajuda em troca. Cabe a você, como principal anatomista e paleontólogo do país, provar a superioridade do homem. Não vamos tolerar rufiões enaltecendo a origem simiesca do homem nos museus de Sua Majestade. Pode confiar em mim, Bispo Wilberforce. O cérebro humano difere nitidamente do cérebro de todos os outros mamíferos. No homem, os hemisférios cerebrais não só sobrepõem os lobos olfativos e o cerebelo, como se prolongam frontalmente além de um e posteriormente além do outro. O desenvolvimento posterior é tão nítido que
Eu atribuí a esta parte o caráter de um terceiro lobo, que é exclusivo do Homo sapiens. O hipocampo menor. Determinadas faculdades mentais estão associadas a esta aprimorada forma de cérebro. E sou levado, portanto, a considerar o homem não como representante de uma distinta subclasse, mas como dono de uma reservada apenas para ele. O cérebro humano é em si mesmo a prova das faculdades morais e religiosas do homem, assim como os poderes dos quais nós, e somente nós, somos dotados. Muito bom! Muito bom mesmo! Fico imaginando o que um chimpanzé diria sobre isso, Sr. Hudson. Eu acho que é inestimável. A teoria dele é como uma casa construída na areia, um pórtico coríntio. É. Dane-se todos os devotos intrometidos que tentam reprimir a pesquisa inquietante. O Supremo Tribunal de Recurso da Ciência é observação e experiência, e não autoridade, riqueza e patente. Suas discordâncias com o Owen não devem ser pessoais. Não consigo evitar, ele é tão soberbo. A perspectiva dele tropeçar em um daqueles cérebros em conserva é boa demais para ser verdade. Ressentimento só irá confundir o assunto e levar à má ciência. Diga isso a Owen. Huxley disse em público o que você pensa em particular. Charles, você já demorou tempo demais. Recolheu cracas o bastante para afundar o navio de alto bordo. Enquanto isso, estão lhe roubando a cena. Isto não é importante. Meu livro aqui é. Quando meu trabalho estiver acabado. Ele falará sobre o homem? Não, está muito cercado de preconceitos. Bem, estando ou não, você deve publicá-lo. Ah, meu Deus. Ras. O que é? Sobre a tendência de variedade se afastar infinitamente do tipo original. Quem é Alfred Wallace? Meu caro Huxley, é quase um resumo da minha teoria. Toda a minha originalidade, se é que importa, foi esmagada. Se o Wallace tivesse uma cópia do ensaio de 44 na frente dele, não teria escrito um resumo melhor. Variações cada vez mais e mais distantes das espécies originais por uma luta pela vida. Superpopulação. Está tudo lá. Seu livro está pronto para publicação? Publicar? Como posso publicar, respeitavelmente? Prefiro queimar o maldito do que ele ou qualquer outra pessoa ache que eu agi de má fé. Então publique uma obra conjunta. Trechos do seu trabalho junto com o ensaio de Wallace. Assim deve preparar um manuscrito para publicação. Quem sabe isso não ocorreu para o bem? Finalmente poderemos conhecer as suas opiniões integrais. Charles, que foi? Este livro será minha morte. Não. Não. Que pobre coitado eu seria sem você perto de mim. Quando estava a bordo do HMS Beagle como naturalista, eu fiquei muito impressionado com certos fatos na distribuição dos seres orgânicos que habitavam a América do Sul.
e com as relações geológicas existentes entre os habitantes do presente e do passado daquele continente. Os fatos pareciam lançar alguma luz sobre a origem das espécies. O mistério dos mistérios. A origem das espécies. O Times é muito positivo. Já era de se esperar. É o Huxley. O Atheneum quer me testar. No Divinity Hall, na universidade, no auditório e no museu. Meu livro não é mais original do que o tema exige. Eu não discuto a origem do homem. Não discuto Gênesis. Charles, não seja ingênuo. É claro que você acha que o homem não é a exceção. Certo ou errado, você tem que terminar o que começou. Darwin! Darwin! Ah, Owen! Como ousa? Como ousa me chamar de reacionário? Mas eu não chamei de reacionário. Como ousa colocar o meu nome entre os defensores da imutabilidade? O meu conceito sobre a criação contínua e ordenada dos seres vivos deve ser ignorado? Mas o que isso quer dizer? Eu não sei o que isso quer dizer. Que os animais apareceram assim do nada? De forma alguma. Você acredita que a seleção natural é a única lei de criação possível? Por acaso, uma jogada de dados. Na verdade, novas espécies são criadas por nascimento natural de acordo com a lei de Deus. Bom, eu não acredito. Eu sei quem o incentivou a isto, Huxley. Eu não tenho nada a ver com os Huxleys deste mundo, nem você deveria ter. É um abuso da ciência. Você deveria ter vergonha de si mesmo. Seu livro é uma afronta ao clero e insulta a humanidade. É niilismo. Só um homem desprovido de alma poderia encontrar conforto em uma ascendência bestial. Bem, é tão respeitável ser um macaco modificado quanto barro modificado. Huxley, por favor. Eu acho esplêndido. Velhos dos dois sexos dizem que é um livro perigoso. Esplêndido. Não se preocupe. Eu lido com ele. Afiarei o meu bico e as minhas garras e esperarei. Qualquer contribuição à nossa história natural vinda da pena do Sr. Charles Darwin certamente chama a atenção. Sua última publicação, A Origem das Espécies, é declaradamente considerada por ele como o opus sobre o qual sua futura fama virá. O Sr. Darwin afirma que todo ser vivo, todo peixe, planta, fungo, inseto, elefante, homem, até nabo, são igualmente descendentes lineares do mesmo ancestral comum. Tal noção é absolutamente incompatível com a palavra de Deus. O homem foi feito à imagem de Deus e redimido pelo Filho Eterno. A seleção natural é uma teoria engenhosa para negar a obra e logo a existência do Criador. De fato, o cérebro humano difere nitidamente do de qualquer outro mamífero. Infelizmente, Sr. Bispo está pessimamente informado. É um absurdo completo. Fora! Se formos juízes sem preconceitos, teremos que admitir que há um pequeno intervalo, como animais, entre o gorila e o homem. Assim como há também entre o gorila e o babuíno. Absurdo. Olha isso. Apenas a fala e não algum tipo de dom espiritual
que faz do homem um ser racional. Esta é a fonte do nosso ilimitado progresso intelectual, mas isto não encobre o grande fato de que na própria raiz e na base da sua natureza o homem é uno com o restante do mundo orgânico. Ninguém que tenha dissecado o cérebro de um macaco concorda com o professor Owen. As conclusões dele estão erradas. Só posso presumir que o cérebro do professor Owen deve ter encolhido em algum vidro de conservas. É claro que eu falei do cérebro de chimpanzé que ele examinou. Oh, céus! E foi então que Deus entregou Wilberforce nas minhas mãos. Gostaria de saber, Sr. Huxley, se o senhor é descendente de macacos por parte de seu avô ou de sua avó. Eu me levantei tranquilamente, serenamente, e expus a minha opinião com perfeito equilíbrio. Se a pergunta feita à minha pessoa é se eu prefiro ter um pobre macaco como avô ou um homem altamente inteligente, possuidor de grandes meios de influência e que mesmo assim emprega esta capacidade e esta influência com o mero propósito de introduzir o ridículo em um debate científico como este, eu afirmo sem preconceitos que minha preferência pessoal é pelo macaco. Não acredito. Eu disse isso ou algo bem parecido. Como ousou atacar um bispo em público desta maneira? Não tem respeito pela túnica púrpura? Lady Brewster desmaiou e saiu carregada da sala. E então o almirante Fitzroy se levantou. Fitzroy? Nisto! Acreditem nisto! Acreditem em Deus e não no homem! Ah, meu Deus. Provavelmente jamais saberemos a verdade. A verdade, Charles, está no seu livro. É a coisa mais interessante que eu já li. A argumentação é tão satisfatória para mim que mesmo que os fatos não se encaixassem, pior para os fatos. Os tremores. É hora de ser naturalmente selecionado. Por mais de um século, as pessoas têm achado que a conclusão a ser tirada da visão de Darwin é que o Homo sapiens, a nossa espécie, é que somos animais também. Somos apenas mamíferos, que não há nada moralmente especial em nós. Eu acho que isto não deriva em nada da visão de Darwin, mas é certamente a visão compreendida em muitos lugares. Desde que a origem das espécies foi publicada, crentes fervorosos na criação bíblica têm atacado a visão de Darwin. As preocupações deles não são apenas com a ciência da evolução. Eles acreditam que o que está em jogo é nada mais, nada menos que a alma humana. Sugerir que animais e plantas e nós, humanos, passamos a existir de uma forma natural e regrada, da forma que os planetas se movem, era colocar em risco a alma humana. E a alma humana é o X do problema, porque se não somos diferentes dos outros animais, se não vamos viver para sempre no paraíso ou no inferno, por que devemos nos comportar de forma diferente dos animais nesta vida? No século XIX, no tempo de Darwin, era audacioso afirmar que humanos e chimpanzés tinham parentesco próximo. Não havia tanta prova científica. Mas de lá para cá, as provas se tornaram mais fortes. Primeiro, vimos o registro fóssil aparecer. Provas de ancestrais humanos que tinham características simiescas estabeleceram a plausibilidade da ideia de que homens e chimpanzés tiveram ancestrais comuns. Então, nos últimos 20 anos, temos visto o surgimento de um novo tipo de informação que estabeleceu uma relação próxima entre chimpanzés e humanos. E ele veio da análise do DNA. Este é o DNA.
Nós temos DNA, chimpanzés têm DNA, bactérias têm DNA, petúnias têm DNA, caranguejos têm DNA, cada animal, planta, peixe, sapo tem DNA. E se nós compararmos o DNA de quaisquer duas espécies, poderemos estabelecer o grau de parentesco de uma com a outra. Nos primeiros dias da pesquisa do DNA, um DNA de filamento duplo era extraído de cada espécie a ser comparada. Quando aquecidos, os filamentos se separavam. Quando os filamentos individuais de cada criatura eram unidos e esfriados, os dois sempre se combinavam para formar a conhecida dupla hélice. O grau com que os filamentos se uniam com sucesso era uma medida da semelhança entre eles. Aconteceu que o DNA humano e o DNA do chimpanzé combinaram quase que perfeitamente. Hoje, esta semelhança pode ser vista de forma cada vez mais precisa. As sequências de DNA podem ser lidas letra por letra. Estamos observando as sequências de DNA de um determinado gene encontrado no homem e no chimpanzé. E o que é imediatamente evidente é que humanos e chimpanzés possuem um DNA 98% idêntico. Isso acontece porque numa sequência existem pequenas trocas de letras. Por que apenas algumas trocas de letras? Porque nós e os chimpanzés tivemos um ancestral comum poucos milhões de anos atrás. E estas pequenas diferenças se acumularam durante a propagação do DNA durante esses poucos milhões de anos. Se mais tempo tivesse se passado desde que tivemos o nosso último ancestral comum, mais diferenças de letras teriam se acumulado. Se o mesmo gene de rato é comparado, as diferenças de letras são muito maiores. É porque o nosso ancestral comum com o rato viveu há cerca de 80 ou 100 milhões de anos e houve muito mais tempo para as diferenças de letras se acumularem. Chimpanzés e humanos possuem um DNA 98% igual. Mas e quanto às formas que humanos e chimpanzés pensam e agem no mundo? Há semelhanças entre elas também? 1, 2, 3, 4, 5! Muito bom! A psicóloga Sally Boysen explora os pontos em comum entre as mentes de chimpanzés e humanos. Uma pesquisa que pode ajudar a explicar como a mente humana evoluiu. Os marcos de desenvolvimento no decorrer da vida de um chimpanzé são praticamente os mesmos que os dos humanos. Tudo é muito semelhante. Eles reagem às coisas novas e brinquedos novos e têm os mesmos tipos de brincadeiras agitadas. O Harper é agitado, bagunceiro, corre por tudo que é canto, sobe e Emma consegue praticamente se divertir sozinha. Muito bem. Agora preste atenção. Uma das coisas que o nosso trabalho permite ver é que os chimpanzés podem adquirir habilidades cognitivas complexas, muito sofisticadas, como aprender a contar, coisa que normalmente não aprenderiam na natureza. 1, 2, 3, 4, 5! Muito bom! No entanto, eles têm a capacidade neural exigida para fazer isso. Mas de onde ela veio? Ok, vamos fazer outra coisa agora. Vamos lá. Uma balinha, um docinho bem gostoso. Você pode me dar a resposta com a azul e a marrom? Mostre pra mim. Isso! Vai em frente, excelente! Não há praticamente nada que tenhamos tentado ensinar aos chimpanzés que eles não tenham conseguido aprender. Vimos a capacidade de compreender conceitos extremamente complexos, como o conceito do zero, por exemplo. Muito bem, olhe, e se não tiver nenhuma bala aqui? O que você me diz? 0, está certo, não tem bala nenhuma aí, que pena. Não haveria possibilidade dos chimpanzés conseguirem fazer isso se eles não tivessem uma grande parcela de coisas em
comum na estrutura neurológica responsável pela capacidade de aprender como nós aprendemos. Estas coisas são totalmente comparáveis e tinham que vir de um ancestral comum. As semelhanças que nós temos com os nossos parentes primatas são extraordinárias. Compartilhamos tanto do DNA, compartilhamos muito da nossa morfologia, compartilhamos até os nossos tipos sanguíneos. Mas apesar de todas essas semelhanças, existem diferenças marcantes. Eu acho que a razão para isto é muito simples. A linha da evolução que nos levou por razões que estamos começando a entender a um desenvolvimento explosivo da capacidade mental. E o que aconteceu claramente foi que a seleção natural favoreceu a evolução de organismos que podiam se comunicar, que podiam manipular símbolos e podiam construir uma linguagem. A grande ideia de Darwin é uma grandiosa e maravilhosa explicação que mostra que estamos unidos a todas as outras formas de vida deste planeta. E eu acho este um modo emocionante e talvez até enobrecedor de olhar as coisas. Darwin faleceu em abril de 1882, aos 73 anos. A família achou que ele deveria ser enterrado no cemitério da igreja. Darwin disse meses antes de morrer que deveria olhar para o cemitério como o lugar mais doce da Terra. Mas isso não ocorreu. Em Londres, os amigos de Darwin, determinados a fazer de seu enterro um evento importante, foram até a Sociedade Real e recolheram assinaturas. Foram até a Câmara dos Comuns e apresentaram uma petição. Telegrafaram ao decano de Westminster, que estava no interior, e conseguiram sua aprovação. Até um hino especial foi composto para a ocasião. E em 26 de abril, uma semana após sua morte, o corpo de Darwin seguiu em procissão pela nave de Westminster, para ser enterrado bem próximo ao túmulo de Sir Isaac Newton. O enterro de Darwin celebrou, na verdade, a vasta transformação social que a Inglaterra atravessava. Havia novas colônias, novas indústrias e novos homens para administrá-las. O corpo de Darwin foi preservado para a glória maior destes novos profissionais, porque ele naturalizou a criação e entregou a natureza humana e o destino humano nas mãos deles. A sociedade nunca mais seria a mesma. A visão de Darwin sobre a natureza era, creio eu, basicamente uma visão religiosa, com a qual ele encerrou seu livro mais famoso, A Origem das Espécies. A grandeza maior nesta visão de vida, com os seus vários poderes atribuídos primitivamente pelo sopro do Criador a poucas formas ou mesmo a uma só. Enquanto o planeta vai girando de acordo com a imutável lei da gravidade, de um começo tão modesto, inúmeras formas belíssimas e maravilhosas evoluíram e estão evoluindo. Charles Robert Darwin, 1809-1882.